Bom dia. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 18, versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Amém? Aqui vemos um relato de um fariseu e um publicano, um cobrador de impostos. O fariseu tentando se justificar a si mesmo, mostrando seus atos, que ele dizimava, que ele jejuava 2 vezes por semana, tentando se justificar diante de Deus. Até mesmo a palavra de Deus, a Torá, também fala que o jejum na época era só perante a expiação. E os fariseus da época faziam estipularam um jejum de segunda e quintas-feiras. E com isto, eles se justificando a si mesmo perante a Deus, que jejuava 2 vezes por semana, não era corrupto, não era roubador, não era adúltero, e nem mesmo este cobrador de impostos. E também apontava o erro do cobrador de impostos. Apontava que não era igual ao outro. E junto com ele foi orar também. E este publicano se manteve uma certa distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. E a palavra de Deus no próximo versículo nos fala que este publicano voltou para casa justificado diante de Deus. Aqui também fala que os humilhados, os que se vangloriam serão desprezados, mas os que se humilhar será exaltado. Aqui nesta palavra humilhar, podemos notar a humildade que este publicano teve diante de Deus, em reconhecer diante de Deus que ele era pecador, que ele carecia da graça salvadora do Senhor, a graça de Jesus, a graça que nos foi dada através de Jesus Cristo por Deus. Nessa parte, ele foi humilde em reconhecer os seus erros, diferente do fariseu que tentava barganhar com Deus pelas suas obras, chegando diante de Deus e dizendo tudo o que ele fazia de bom, que era melhor do que o seu próximo, que não era igual a este publicano, por ser cobrador de imposto, por ser um pecador. E Jesus Cristo nos fala que este publicano voltou para casa justificado. Por quê? Porque ele teve a humildade de reconhecer os seus atos pecaminosos diante de Deus, pois não há nada em oculto que não venha a ser revelado diante da luz. Que possamos trazer a luz de Cristo, para a luz de Cristo, os nossos atos, nossos pecados, para voltarmos justificados através da graça salvadora de Jesus Cristo, pois somente Ele nos traz a justificativa e que não tentamos barganhar com Deus para sermos justificados, pois um ato de barganha não é aceito para com Cristo. Sim, a Bíblia fala que mostra as tuas obras pela fé, que eu mostro a minha fé pelas obras.
Só que na justificativa, na justificação, na salvação, na expiação, na graça salvadora de Jesus Cristo, a humildade em reconhecermos que precisamos e carecemos desta graça de Deus é que impera a justificativa de Deus. Eu também já tive uma experiência, uma vez, encontrei um amigo meu e ele estava numa situação e ele disse para mim que ele estava caído, que estava numa situação, e eu olhei para ele e disse assim: irmão, eu também caí, eu também tive minhas falhas, mas não desisti da palavra de Deus. Naquela hora, eu senti que saiu um peso das costas dele. E no mesmo instante, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar dessa passagem, que eu me igualei a ele. Na época eu não entendia tudo o porquê, mas depois que o Espírito Santo me revelou essa passagem, me fez lembrar dessa passagem, eu me lembrei. Porque muitas vezes, se eu não tivesse tido as minhas falhas durante a minha caminhada, eu poderia ter chegado diante dele e dizer: mas o que tu quer? Poderia ter sido um fariseu. Eu ia agir conforme este fariseu. Mas não, com a graça salvadora e com a direção do Espírito Santo, eu pude ser igual a este publicano. Eu me igualei a ele. Assim como este jovem precisava, eu também preciso. Pois todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos. Então que possamos estar humildes perante a presença de Jesus, buscando a justificativa na humildade e não na barganha com Cristo. Amém? Glória a Deus.